Capítulo X. A Gironda. A convenção, eleita em meio às matanças, entre 2 e 20 de setembro, era inteiramente jacobina. Desde 1789, a arte de fazer falar a vontade geral havia feito consideráveis progressos. Os constitucionalistas da legislativa, sem possibilidade de voltar às suas circunscrições, por falta de passaportes, suprimidos os jornais da direita e distribuído seu material entre os da esquerda, perseguidos os moderados, onde quer que se apresentassem, expulsos das assembleias primárias assim que se abriam, os membros suspeitos de tibieza, abolido o voto secreto em pelo menos 10 departamentos, presos os eleitos assim que proclamados, os colégios eleitorais sitiados por bandas de assassinos. Tais foram as condições em que se permitiu ao povo soberano exercer sua soberania. O país, amordaçado, não pôde levantar a voz. De 7 milhões de eleitores, tiveram que se abster por vontade própria ou por força 6.300.000. O outro décimo não tinha mais remédio que obedecer. Só houve luta em Paris, onde a prefeitura eliminou os girondinos para eleger seus amigos, primeiro Robespierre, depois Danton, Marat, Collot d'Herbois, Billaud Varennes, Tallien, Panis, e finalmente o último, o cidadão Igualdade, também chamado Philippe de Orléans, a quem já pouco importava uma apostasia a mais ou a menos. Nos demais lugares formou-se uma lista única, e como os girondinos eram os mais conhecidos, foram eleitos em grande número. Voltavam todos os chefes da legislativa, e com eles Buzotte e Lanjuinais, antigos constituintes, Pétion, Roland e Barbaroux, que ainda não tinham sido deputados. A convenção era composta por 749 membros e 298 suplentes. Desses 749, no dia 20 de setembro só compareceram 371, dos quais apenas 253, um terço, participaram da votação nominal para a eleição do presidente. Embora o número legal tenha sido posteriormente elevado para 913 em virtude das anexações, raramente foram mais numerosos. Em julho de 1793, chegaria o momento em que só contaria com 186 membros. Eleita por uma minoria, a convenção era sua própria minoria. Essa foi sua força e sua fraqueza. O medo lhe deu audácia. Reinou pelo terror, que é o governo dos fracos, e o terrorismo se exerceu tanto contra os revolucionários quanto contra seus inimigos. Não havia ninguém que não fosse suspeito, porque ninguém estava seguro nem do amanhã, nem do seu vizinho. As primeiras sessões, no entanto, foram bastante confusas e não parecia manifestar-se um critério predominante. No dia 20 de setembro, Pétion foi eleito presidente quase por unanimidade. No dia 21, por unanimidade, foi abolida a dignidade real e as pessoas e propriedades colocadas sob a salvaguarda da nação. No dia seguinte, sem discussão, ficou acordado que os documentos oficiais seriam datados a partir do ano 1º da República, e no dia 25, por unanimidade, declarou-se a República uma e indivisível. Mas essa unanimidade já não era mais que uma ilusão, e começaram a se delinear claramente dois grupos, ou melhor, duas tendências, de um lado, a Gironda, do outro, a Montanha. A Gironda senta-se à direita, é a antiga esquerda da legislativa. É republicana, democrata, parlamentar e anticlerical. Seus membros são burgueses instruídos e quiméricos. Acreditam estar em posse de uma verdade revelada e seu fanatismo não tem limites. Mas são consequentes e sinceros. Têm horror à canalha. Querem um governo regular e respeitado que funcione de acordo com os princípios revolucionários, mas que, uma vez eleito, se sustraia das insurreições e golpes de mão do Faubourg Saint-Antoine. Discípulos dos fisiocratas, que representam o povo do campo, são hostis a toda intervenção do Estado no campo da produção e do comércio. O respeito à propriedade, a livre concorrência e a livre circulação dos produtos são a base de sua política econômica. Não termina o ano de 1792 sem que tenham tido que revogar todas as medidas de regulamentação, taxas e requisições, que haviam sido tomadas pelos departamentos ou prefeituras após 10 de agosto. Como bons provincianos, temem que a convenção seja prisioneira da prefeitura parisiense. Como revolucionários puros, pretendem se independizar da turba que os levou ao governo, sem a qual nada seriam. Contra a Constituição, contra o rei, contra os fudenses, recorreram, sem remorso, a Santerre e seus homens, instrumentos desprezíveis de uma revolução útil, gloriosa e necessária, escreveu Condorcet. Mas os domina a raiva ao pensar que seus auxiliares de ontem são hoje seus donos. A lei é para eles sagrada, assim que a elaboram. Depois de Mounier, Mirabeau e Barnave, chegou-lhes a vez de dizer: a revolução terminou. A revolução acaba em nós. De fato,
Haverá um dia em que a revolução se detém, mas não sem antes ter desenvolvido seus princípios até as últimas consequências. Ainda não se chegou a isso. O radicalismo parlamentar dos girondinos não é um fim, é uma etapa rumo ao comunismo ditatorial que começa a despontar entre os montanheses. Não se pretenda dar a esse comunismo contornos muito precisos nem fórmulas muito acabadas. É um comunismo elementar, uma insurreição quase instintiva dos pobres contra os ricos, dos que possuem pouco contra os que possuem mais. Já que se estabeleceu a igualdade política e civil, por que não estabelecer a igualdade social por meio de uma nova distribuição das riquezas ou por uma expropriação geral em benefício do Estado? Alguns jornalistas divulgam a ideia de que essa segunda revolução é uma necessidade e que, sem ela, a primeira seria inútil. Há padres constitucionalistas que ecoam essa pregação e comissários do Conselho Executivo que a endossam. Faltam-nos dados desse movimento, nas proximidades do 10 de agosto. Contudo, os textos reunidos por M. Albert Mathiez são bastante numerosos e demonstrativos para que possamos, ao menos, fazer uma ideia. O padre d'Olivier, ao apresentar à Assembleia uma petição em favor dos amotinados que haviam saqueado os mercados de Brie, encabeça seu pedido com considerações deste gênero. Que ideia se tem da propriedade? Falo da territorial. É preciso confessar que até agora se tem pensado muito pouco sobre ela, e o que se disse se apoia em bases falsas. Parece que se temeu abordar este tema. Houve pressa em cobri-lo com um véu misterioso e sagrado, como se pretendesse subtraí-lo a todo exame, mas a razão não deve reconhecer nenhum dogma político que imponha respeito cego e fanática submissão. Sem remontar aos verdadeiros princípios, segundo os quais a propriedade pode e deve existir, é certo que os chamados proprietários não são mais do que beneficiários legais. Não há outro verdadeiro proprietário de seus terrenos que a nação. Outro padre, Ducher, incita seus fiéis a deixarem de pagar seus arrendamentos. Os bens serão comuns, não haverá mais que uma adega, um celeiro, onde cada um tomará o que necessitar. Um comissário do Conselho Executivo, Montmoro, membro influente do Clube dos Franciscanos, difundiu na Normandia uma nova declaração de direitos, na qual se leem estes dois artigos. Primeira nação não reconhece mais que as propriedades industriais e assegura sua garantia e inviolabilidade. Segunda nação assegura igualmente aos cidadãos a garantia e inviolabilidade das falsamente chamadas propriedades territoriais, até que haja leis elaboradas sobre esse assunto. O que equivalia a dizer que os proprietários das propriedades rurais detinham seus domínios a título revogável, enquanto a Assembleia não decidisse outra coisa. Quanto mais difícil é a vida, mais se ativa a propaganda comunista. O padre Jacques Rose a dirige com uma tenacidade cautelosa que não vence nenhuma dificuldade. Membro dos franciscanos e dos jacobinos, membro do Conselho Geral da Prefeitura, faz da sua seção dos Gravilliers e das seções próximas do Temple e do Observatório focos de propaganda de onde partem incessantemente pedidos contra o comércio livre, contra os capitalistas e os burgueses. Assim se constitui, à esquerda dos montanheses, o grupo dos exaltados, cujas ideias os contaminam pouco a pouco. É muito certo que neste inverno de 1792, nem Robespierre, nem Marat, nem a maioria dos jacobinos se declaram comunistas. Ao contrário, dizem-se partidários e defensores da propriedade. Mas o que rejeitam em bloco, aceitam em detalhe. Questão de clientela, em primeiro lugar. Os exaltados têm com eles os elementos turbulentos da capital, os que fizeram a revolução e sem os quais a revolução não seria capaz de se sustentar. Questão de lógica depois. Porque as dificuldades econômicas que sofre a plebe provêm, em grande parte, dos assignats. Os males revolucionários necessitam de remédios revolucionários. A política de abstenção de Roland e seu laissez-faire, laissez-passer retrocederia a revolução meio século, ao alvorecer da crítica liberal. A política socialista dos exaltados harmoniza-se com o caráter do sistema. É seu desenvolvimento racional. Um espírito dedutivo e formalista como o de Robespierre não poderia resistir a essa necessidade. Ainda experimentando grande desconfiança e aversão pelos exaltados, ele acaba por, tanto por reflexão própria quanto por pressão das classes trabalhadoras, fazer seu todo programa deles, impô-lo à convenção e sucumbir no empenho de impô-lo ao país. A princípio, os girondinos aparentaram querer livrar-se da prefeitura e de seus amigos. Desde 25 de setembro, começaram o ataque contra Robespierre, Marat e Danton, mas sua manobra foi mal dirigida, sem plano preconcebido, sem continuidade nas ideias. Espalharam-se em vãs ameaças, em acusações vagas, inquietaram a todos, não chegaram a nada, e com esses incidentes monótonos, confusos e intermináveis, acabaram por perder parte de suas tropas, que, sob o nome de planície ou pântano, constituíram um terceiro partido, um centro amorfo e abúlico,
sempre disposto a colocar-se ao lado do mais forte ou ameaçador. Robespierre e Marat, acusados de terem inspirado setembristas e de procurar a ditadura, desconcertaram seus inimigos, o primeiro por sua linguagem altiva, o segundo por sua disfarçatez e cinismo. Danton era mais vulnerável. Como deputado eleito, estava obrigado a escolher entre seu mandato legislativo e sua pasta ministerial. Optou pelo mandato, enquanto Roland, que estava na mesma situação, preferiu o ministério. Ambos deveriam prestar contas de sua gestão financeira desde o 10 de agosto. Roland fez isso com uma virtuosa solenidade, mas Danton apresentou documentação insuficiente. Pressionado pelas perguntas, acabou confessando que não podia justificar o uso das 200.000 libras que lhe haviam sido colocadas à disposição para despesas secretas. A crer nele, tudo teria sido tratado em comum no Conselho Executivo, e os demais ministros teriam aprovado as despesas conforme surgiam. Roland respondeu imediatamente que não se lembrava de nada disso. Monge, Clavière e Lebrun, intimados a confirmar o que Danton disse, expuseram, de forma confusa, que, de fato, Danton lhes havia apresentado, na ausência de Roland, um estado de distribuição dos fundos secretos, mas que não acharam necessário obter uma cópia. A derrota era dolorosa e a verdade saltava aos olhos. Uma boa parte das 200.000 libras teria caído, se não no bolso de Danton, ao menos nos de seus próximos, começando por seu secretário-geral, o falido poeta Fabre d'Églantine. Os girondinos tinham uma boa posição, mas não souberam aproveitar suas vantagens. O caso deu muito jogo. A convenção negou a Danton sua aprovação, mas não perseguiu judicialmente, e tudo acabou em injúrias nos jornais periódicos. A mesma impotência mostraram no caso da Guarda Convencional. Para se defenderem contra os atentados da prefeitura, os girondinos queriam que a convenção tivesse uma guarda formada pelos departamentos, à razão de 2 cavaleiros e 4 infantaria por deputado, totalizando cerca de 4.500 homens. A deliberação, iniciada em 24 de setembro, não deu resultado. Alguns departamentos tomaram a decisão de enviar, sem mais demora, federados para defender seus representantes. Foram vários milhares, mas logo foram subornados pelos jacobinos e passaram para a montanha. Os girondinos ficaram em situação grotesca, a de uma maioria que não consegue governar e que é ridicularizada incessantemente por uma minoria audaciosa. A saída de Danton exigia uma mudança ministerial. Servan, fatigado, também desejava se retirar. Roland e sua esposa encontraram sucessores que julgavam seguros, um antigo constituinte, o jornalista Garat, para a justiça, um velho empregado do Duque de Castries, Pache, para a guerra. Roland e sua esposa não entendiam muito de homens. Garat era um falastrão sem caráter, que fez sua reputação elaborando elogios acadêmicos, e que flutuava entre os partidos sem se pronunciar. Quanto a Pache, mal instalado, declarou-se montanhês e entregou os cargos da guerra aos exaltados. No final do ano, a prefeitura foi renovada. A alcaldia ficou com um amigo de Brissot, mas as duas figuras importantes, o procurador-geral síndico e seu substituto, eram 2 extremistas, Chalmette e Hebert. Pouco depois, o concorrente montanhês derrotado na alcaldia foi nomeado procurador do departamento. Por fim, para coroar essa série de fracassos e decepções, os girondinos perderam a presidência da convenção, que tiveram que ceder a um homem do pântano, o bispo Gregoire. Assim, em tudo, os jacobinos manobravam contra a Gironda e a afastavam de uma posição para outra. A ofensiva dos Roland contra os triunviros havia fracassado. A resposta deles foi a acusação contra Luís XVI. O processo do rei é uma das tragédias mais emocionantes da história. Apenas o relato da cativeiro e dos últimos momentos de Luís XVI constitui um dos livros mais belos e humanos imagináveis. Mas, para quem se interessa pela concatenação dos fatos, importa sobremaneira esclarecer as razões políticas da acusação e do suplício. O cálculo dos montanheses é de uma terrível simplicidade. É preciso guilhotinar o rei para fazer do regicídio testemunho e prova da sinceridade republicana. Ao tratar da morte do rei, os deputados se dividem e fazem seus cálculos. Os que a rejeitam são taxados de monarquismo, de traição, de conluio com os emigrados e os austríacos. Os que a votam se manterão unidos indissoluvelmente diante do temor de uma reação. Quer sejam desterrados dos clubes, quer privados de seus apoios moderados, os girondinos ficarão de todo modo enfraquecidos, e talvez mortalmente feridos. O processo de Luís XVI marcará o fim da República Burguesa, assim como a declaração de guerra ao fora da monarquia constitucional. Não queremos julgar o rei, diz Danton, queremos matá-lo. Luís Capeto, diz Jeambon, foi julgado no dia 10 de agosto.
discutir esse julgamento seria fazer o processo da revolução e declarar-se rebelde. É necessário, diz Robespierre, condená-lo à morte imediatamente, em virtude do direito de insurreição, e resumiu todas essas razões em seu mais célebre discurso. Não deve haver nenhum processo. Luiz não é um acusado. Vocês não são juízes. Vocês são, e só podem ser, homens de Estado e representantes da nação. Não tem que dar uma sentença a favor ou contra um homem, mas tomar uma medida de salvação pública, executar um ato de providência nacional. Um rei destronado numa república serve apenas para duas coisas, ou para perturbar a tranquilidade do Estado e enfraquecer a liberdade, ou para afirmar ambas ao mesmo tempo. Presos na armadilha, os girondinos não puderam sair. Reprovavam os derramamentos de sangue e teriam desejado salvar Luís XVI, mas não ousaram se pronunciar abertamente. Suas escapatórias e artifícios processuais não tiveram outro resultado senão levantar contra eles os extremistas e dar ao assassinato do rei um caráter de hipocrisia jurídica que o torna mais odioso. Enquanto deliberavam sobre um primeiro relatório do Comitê de Legislação, soube-se, em 20 de novembro, da descoberta nas tulherias de um armário secreto, o Armário de Ferro, que continha papéis interessantes, em particular a correspondência do rei com Mirabeau e Talon, distribuidores dos fundos da lista civil. Em resumo, os restos da agência de corrupção que Bertrand de Molleville havia montado. Esse golpe teatral acabou de derrotar os partidários da indulgência. Todos os que não se pronunciassem pela morte se exporiam a serem taxados de vendidos. Os suspeitos não viram outro meio de recuperar seu crédito: guilhotinar. Quando Marat pediu que a votação da sentença fosse feita em voz alta, no púlpito, por chamada nominal, nenhuma protesto se levantou. O máximo que os girondinos puderam obter foi que Luís XVI fosse assistido por advogados, Tronchet, de Sese, e Malesherbes, o antigo diretor da biblioteca, que tantas vezes havia protegido os filósofos contra as pessoas de seu departamento, e que agora podia contemplar de perto os discípulos de seus protegidos. O rei compareceu 2 vezes, em 11 e 26 de dezembro. Esteve simples e digno. Ao interrogatório do presidente Barère, respondeu invocando a Constituição, que havia proclamado sua inviolabilidade e a qual sempre ajustou sua conduta. A defesa de Sese, hábil e patética, teria convencido um tribunal comum, mas ali não teve efeito. Vernialdi pediu que a sentença fosse votada plebiscitariamente, mas Robespierre, Saint-Just e Marat combateram a proposta com fúria. O apelo ao povo era o desconhecido, a absolvição, talvez a monarquia. Submeter à ratificação do povo um julgamento formulado por razões de Estado, diz Marat, não é apenas um traço de imbecilidade, mas também de demência. Só poderiam tê-lo imaginado os cúmplices do tirano, reduzidos a ocultar seus crimes e a arrancar do suplício o Estado, para entregá-lo aos horrores da guerra civil. As votações começaram no dia 15 de janeiro, sob a vigilância dos clubes exaltados e dos assassinos de setembro, que enchiam as tulherias. Votou-se sucessivamente a culpabilidade, o apelo ao povo, a pena de morte. Por 683 votos, Luís Capeto foi declarado culpado de conspiração contra a segurança geral do Estado. Por 424 votos, foi rejeitado o apelo ao povo. Em 16 de janeiro, às 8 da noite, começou a última votação. Votava-se por departamentos, a partir da letra G. Como na véspera ainda 12 dos eleitos da Gironda se diziam inclinados à indulgência, acreditava-se que seu exemplo arrastaria a maioria. Vernialdi, que presidia, votou pela morte, e o mesmo fizeram 8 de seus colegas bordaleses. A partir desse momento, os vacilantes cederam. Durante 26 horas, entre os gritos do público, os deputados se sucederam na tribuna, aplaudidos ou vaiados, conforme se pronunciassem pela guilhotina ou pela clemência. Tanto quanto o destino de Luís XVI, decidia-se o de seus juízes. Houve 721 votantes, 361 pela morte, 360 contra. Mas como 26 representantes votaram pela morte com reservas, os escrutinadores acrescentaram esses 26 votos aos 361, totalizando 387. Na manhã seguinte, Brissot e Buzot ainda tentaram suscitar a questão do adiamento, que foi rejeitada por 380 votos contra 310. No dia 20, à tarde, Garat dirigiu-se ao Temple para notificar a sentença ao rei, que obteve permissão para passar 2 horas com os seus e confessar-se com o sacerdote não juramentado. A execução realizou-se no dia 21, numa cidade lúgubre, com formidável aparato militar. Uma dupla linha de seccionários e federados ia do Temple às Tulherias. 1.500 homens guardavam a carruagem real. 20.000 estavam concentrados na Praça da Revolução,
onde se erguia o cadafalso. À saída do templo, por volta das 8h30, ouviram-se algumas vozes clamando graça. Mas Santerre mandou tocar os tambores da escolta, cujos rufos prosseguiram sem interrupção por todo o trajeto. Às 10h, o cortejo chegou à Praça da Revolução. O rei desceu lentamente da carruagem, deixou-se amarrar as mãos, subiu os degraus e, do alto da plataforma, disse em voz alta: "Povo, morro inocente." Mas os tambores de Santerre abafaram sua voz. Nesse momento houve certa agitação. O rei então se voltou para Sanson e seus ajudantes: "Senhores, sou inocente do que me acusam. Desejo que meu sangue possa cimentar a felicidade dos franceses." Quando caiu a lâmina, produziu-se um estremecimento. Na manhã seguinte, Sanson, relatando os pormenores do ocorrido, acrescentava: "Em honra à verdade, ele suportou tudo isso com uma frieza e uma firmeza que nos deixaram assombrados. Estou convencido de que encontrou essa firmeza nos princípios da religião." Luís, diz Albert Sorel, havia reinado mediocremente. A guerra civil teria tornado odiosa sua memória. A proscrição teria apagado seu nome. O cadafalso lhe criou uma auréola. Ao lhe tirar o manto real e a coroa que o esmagavam, a convenção revelou nele o homem, que era de uma mansidão incomparável, e que enfrentou, na separação de tudo que amava, no esquecimento das injúrias recebidas, na morte, enfim, aquele sacrifício de si mesmo e aquela confiança absoluta na justiça eterna, que são fonte das virtudes mais consoladoras do gênero humano. A convenção o excluiu da lista dos soberanos políticos, na qual não tinha lugar, colocou-o na categoria das vítimas do destino, e lhe conferiu uma dignidade superior e rara na hierarquia dos reis. Pela primeira vez desde que reinava, Luís pareceu estar à altura de sua missão. E como nesse dia o ofereceram ao mundo como espetáculo, com uma solenidade extraordinária, e esse dia é um dos que contam na história das nações, seu nome associa-se no espírito dos povos à ideia do maior dos infortúnios suportados com a mais nobre das coragens. Os montanheses haviam vencido, a convenção tomou um caminho do qual jamais poderia desviar-se, e no qual os girondinos iriam despedaçar-se. Em 23 de janeiro, Roland, responsabilizado pela carestia de vida, deixava o Ministério do Interior. Antes de 2 meses, uma revolta estouraria contra seus amigos. "Já não é possível retroceder", escrevia Marat no Journal de la République Française, continuador do Ami do Peuple. "Acabamos de aportar a uma ilha de liberdade e queimamos o navio que nos conduziu até ela", proclamava Cambon. E Lebas dizia mais simplesmente, mas com igual clareza: "Estamos a caminho. Atrás de nós, os caminhos se fecharam. É preciso seguir adiante de bom ou mau grado, e chegou o momento de dizer: viver livre ou morrer." O assassinato do convencional Lepelletier de Saint-Fargeal por um antigo guarda real era como a ilustração dessas palavras. Apesar de suas faltas, os girondinos conservavam grande prestígio, tinham desejado a guerra e seguiam de vitória em vitória. Haviam escalado o poder pela guerra, e nele se mantinham graças aos sucessos militares. Na manhã seguinte a Valmy, a situação dos prussianos era extraordinariamente perigosa. Com as tropas fatigadas, dizimadas pela disenteria e desmoralizadas pela resistência imprevista dos franceses, com 2/3 de seus soldados doentes, irregular e insuficientemente abastecidos, em meio a uma população hostil, com um tempo detestável, um terreno lamacento, com os caminhos alagados, onde os canhões e os carros atolavam, a retirada era inevitável. Faltou pouco para que se transformasse em desastre. Se Dumouriez tivesse atacado Brunswick nos desfiladeiros do Argonne, o exército prussiano teria sido destroçado. Mas Dumouriez não tinha confiança suficiente em seus voluntários para arriscar sua nascente glória numa batalha difícil, e, por outro lado, estava bem convencido de que a Áustria era a única inimiga da França, parecendo-lhe, pois, necessário chegar a um entendimento com a Prússia. Contente por ganhar tempo, Frederico Guilherme prontamente se dispôs às negociações e entreteve os comissários do Conselho Executivo, Westermann e Benoist, com vagas promessas e veementes declarações contra o imperador e a Casa da Áustria. Promessas e declarações que não comprometiam em nada, mas em Paris tudo isso era levado a sério. Tanto que, no dia 23 de outubro, seguido sem ser hostilizado, Brunswick recuava para além da fronteira com seu hospital ambulante. Mas a margem esquerda do Reno já havia sido invadida por outro flanco, e a guerra de conquista estava em andamento. As discussões que precederam a ruptura com a Áustria haviam demonstrado que, para os girondinos, a Revolução não era apenas um assunto de política interna francesa, mas também o primeiro episódio da Revolução Universal, a primeira etapa de uma insurreição contra os reis, os padres, os nobres. Para sublinhar bem esse caráter internacional, os refugiados estrangeiros eram admitidos sem limitação de número nos clubes, assembleias e administrações. Na manhã seguinte à declaração de guerra,
O mais turbulento dentre eles, o prussiano Anacharsis Clootz, que se autodenominava o orador do gênero humano, apresentava-se à tribuna da Assembleia. Chegou, dizia ele, a crise do universo. A sorte do gênero humano está nas mãos da França. A religião dos direitos do homem inspirará menos virtudes, elo e entusiasmo do que a religião dos falsos profetas. A religião dos direitos do homem. Já não era uma guerra o que se iniciava, mas uma cruzada pela dissolução dos estados. Um primeiro decreto concedia pensão aos desertores dos exércitos inimigos. Dele foram distribuídos muitos milhares de exemplares traduzidos para o alemão e para o espanhol. Fixavam-se nos muros e árvores, atiravam-nos aos carros, colavam-nos em garrafas de aguardente que em seguida depositavam nas linhas avançadas, estratagemas ingênuos cujo êxito foi medíocre. Mais hábil era a formação de legiões estrangeiras, embrião de exércitos revolucionários destinados a operar em seu país de origem. Houve legiões de Liege, belga, batava, saboia, germânica, inglesa, todas equipadas e mantidas às custas da França. Para cada legião havia um clube de patriotas, cuja correspondência, jornais, folhetos e proclamações se espalhavam para estender, até nos mais minúsculos principados, as ideias e agitações revolucionárias. De Estrasburgo partiam missionários que, com o apoio das lojas maçônicas, incitavam os renanos contra os eleitores e contra os emigrados. Em Genebra agitavam-se os amigos de Clavière. Em Londres, os democratas, reunidos numa sociedade histórica, multiplicavam as manifestações de simpatia. Em toda parte, os acontecimentos da França despertavam esperanças entre os despossuídos e descontentes. Em toda parte, encontravam-se homens de letras para defendê-los e exaltá-los. Na véspera das eleições para a Convenção, Marie-Joseph Chenier pedia à legislativa que concedesse nacionalidade francesa aos escritores estrangeiros que haviam minado os fundamentos da tirania e preparado o caminho da liberdade. Desejava que muitos deles fossem membros da futura Assembleia, para que esta se tornasse o Congresso do mundo inteiro. Cerca de 20 filósofos receberam assim o direito de cidadania. 2 deles, Thomas Paine e Anacharsis Clootz, foram eleitos deputados, um por Paz de Calais e outro por Oise. Thomas Paine sentou-se à direita, Clootz à esquerda. Só estaremos tranquilos, escrevia Brissot, quando a Europa, toda a Europa, estiver em chamas. Ao nos enviar para cá, dizia Danton, a nação francesa criou um grande comitê de insurreição geral dos povos contra todos os reis do universo. Enquanto Dumouriez continha a invasão prussiana, os austríacos do Duque de Saxe-Teschen haviam ido sitiar Lille. Mas o Duque não dispunha de tropas suficientes para cercar completamente a cidade, e assim que soube do desastre de Brunswick, retirou-se. Nesse meio tempo, Dumouriez dirigiu-se a Paris para propor à Convenção a conquista da Bélgica. Foi recebido triunfalmente, organizaram-se festas em sua homenagem, foi coberto de atenções. Os jacobinos lhe ofereceram um barrete vermelho, Robespierre o beijou. Santerre consentiu em ceder-lhe parte da artilharia de Paris, e o Conselho Executivo adotou seu projeto, prescrevendo, em 24 de outubro, que os exércitos não se retirassem para os quartéis de inverno antes que os inimigos da República houvessem sido repelidos para o outro lado do Reno. O ajudante-general Vergnes, que dirigia um dos escritórios da guerra, havia proposto a Dumouriez adotar o plano tradicional, o de Luís XIV Turenne, em 1672, o do Marechal de Saxe e de Loewendahl, em 1745, um exército de observação que protegesse um exército de cerco. Mas as tropas revolucionárias não eram aptas para uma guerra científica. Ardorosas e cheias de coragem, não suportariam uma campanha lenta e metódica. Era preciso empurrá-las para frente, arrastá-las a uma ofensiva contínua, dar livre curso a seu entusiasmo e fogosidade, sem se preocupar demais com as vidas sacrificadas inutilmente. Além disso, para secundar esse heroísmo, dispunham de meios materiais superiores, em número e qualidade, aos do inimigo, especialmente de uma artilharia de primeira ordem. A batalha revolucionária será, sem dúvida, grosseira e sangrenta, mas não é, todavia, um simples corpo a corpo. Em 6 de novembro, Dumouriez encontrou os imperiais perto de Monsenhor. Após uma preparação de artilharia de 3 horas, seus soldados tomaram a baioneta as alturas fortificadas de Gemapes e forçaram o Duque de Saxe-Teschen a se retirar. Uma após outra, Bruxelas, Malinas, Louvaina, Liege, Gante, Namur abriram seus portões. Antuérpia rendeu-se após 4 dias de cerco. Em menos de um mês, toda a Bélgica estava conquistada. Em toda parte, os franceses eram recebidos com aclamações e regozijo. Na outra extremidade da fronteira, ao longo do Reno, nos caminhos da Lorena e de Champagne,
outro general, Custine, avançava, enquanto Brunswick permanecia atolado. O país havia sido há muito tempo conquistado pela influência francesa, as fortalezas estavam desguarnecidas, o povo trabalhado por uma intensa propaganda. Em toda parte havia complacência e cumplicidade. Spira, Worms, Mainz, Frankfurt caem em marcha forçada. Os príncipes e principados fogem ou oferecem humildemente seus serviços. Nos Alpes, um terceiro corpo, comandado por Montesquieu, cai, sem prévia declaração de guerra, sobre o Piemonte, toma Montmelian, entra em Chambéry, e obriga os sardos a evacuar Saboia, enquanto Truget e Anselme ocupam sem esforço Nice e o condado. Para um militar, essa campanha, apesar de seu brilho, aparece cheia de erros e torpezas. Em particular, Dumouriez e Custine, em nenhum momento, tentaram combinar seus movimentos para cortar a retirada de Brunswick, que escapou sem grande dificuldade. Mas, longe de prejudicar os franceses, essa falta de ciência os tornava ainda mais temíveis. Pareciam triunfar apenas com sua presença. Era como se o nome da liberdade derrotasse o inimigo. Um publicista alemão, dotado de imaginação bíblica, podia, sem provocar risos, comparar Custine a Josué derrubando os muros com o som das trombetas. A vitória suscitava numerosos problemas. Conviria pactuar ou prosseguir a guerra? Diminuir a propaganda no estrangeiro ou intensificá-la? Revolucionar os territórios conquistados ou respeitar neles o antigo regime? Fazer deles estados protegidos ou anexá-los? No dia 28 de setembro, foi lida na convenção uma carta de Montesquieu solicitando instruções. Imediatamente promoveu-se um debate, interessante pelas contradições que nele se manifestaram. O pacifismo de 1789, o cosmopolitismo girondino, os planos de revolução universal, o velho sonho monárquico das fronteiras naturais, o temor de se comprometer numa guerra interminável, tudo isso se agita ao mesmo tempo. Mas se a convenção ainda não ousa se pronunciar, e se contenta em enviar a carta de Montesquieu para exame do comitê diplomático, percebe-se, pelo tom dos discursos, que a balança pende para o lado da guerra. Nos bastidores, por outro lado, os ministros pressionam com todas as suas forças, e suas razões, ainda que de pura ideologia, não deixam de ter grande peso. O ministro das Finanças, Clavière, afirma que a manutenção do exército arruína o tesouro e pede que se faça o exército viver às custas do inimigo. Roland, por sua vez, teme que o retorno dos soldados dê lugar a uma reação militar. É necessário, diz ele, fazê-los marchar tão longe quanto os levem as pernas, pois, caso contrário, voltarão para lhes cortar o pescoço. A política girondina, em sua forma primitiva, não passava de um pretexto para a retórica incendiária. A prova dos fatos a obrigava a tomar forma. Durante 6 ou 8 meses, Brissot havia feito malabarismos com palavras ameaçadoras. Chegava o momento de dizer o que essas palavras ocultavam, e já que não se tratava mais de efeitos oratórios, mas de interesses e decisões concretas, a história, a geografia, as necessidades políticas e militares voltavam a adquirir todo o seu valor, inclinando as deliberações dos convencionais aos caminhos já trilhados da tradição. O decreto de 19 de novembro, que prometia fraternidade e socorro a todos os povos desejosos de liberdade, não passará de uma manifestação verbal de humanitarismo. Mas em 15 de dezembro, a convenção completava decidindo que a ajuda da França não seria gratuita, mas implicaria, por parte das nações assistidas, uma submissão completa à ditadura e às leis revolucionárias. Era o primeiro passo rumo à absorção. Pouco tardou o segundo. Uma série de decretos prescreveu a anexação de Basileia, de 35 municípios do Palatinado, de Liege, da Bélgica e, por fim, de toda a região compreendida entre o Mosela e o Reno. A Revolução realizava um projeto que já contava 2 ou 3 séculos, o desmembramento da monarquia austríaca por meio da conquista dos Países Baixos. A propaganda revolucionária parecia nada mais ser do que um expediente novo para concluir a obra de Richelieu. Ao aceitar a herança da monarquia e adotar seus projetos, a Revolução se expunha às mesmas dificuldades e perigos. A tomada de Antuérpia e a abertura das bocas do Escalda, cujo domínio até então pertencia aos holandeses, reanimava a hostilidade do governo de Londres em relação às nossas empresas comerciais e marítimas. Pitt havia saudado com prazer a Revolução, e acreditava que, esgotando os franceses, ela lhe permitiria tomar tranquilamente a desforra da Guerra da América. Mas desde o momento em que a Revolução se revelou, não mais sob o aspecto da anarquia, mas sob o da conquista, sua forma de pensar mudou radicalmente. A Inglaterra jamais tolerara que a França se estabelecesse como concorrente nas costas do norte, diante do Tâmisa, numa das melhores posições marítimas do globo. Para impedir isso, havia levantado toda a Europa contra Luís XIV,
e seria ainda mais fácil levantá-la contra a Revolução. Isso seria o último, e mais longo, episódio daquilo que Seeley chama de a Terceira Guerra dos 100 Anos, a guerra pela hegemonia econômica e colonial. A Inglaterra demora a compreender, demora a se pôr em movimento, mas não mais irá deter-se antes de ter liquidado essa velha conta. A coalizão das potências reencontrava sua liderança e seu caixa. Como sob Luís XV, a França ia se envolver numa guerra continental quando seu verdadeiro inimigo estava no mar. Jacques Bainville insistiu sobre esse ponto com muita lucidez e razão. Entre as faltas da Revolução, diz ele, uma das menos visíveis e mais importantes foi suscitar um conflito com a primeira potência marítima do mundo, sem ter esquadra nem esperanças de possuí-la. Pois uma marinha, instrumento de precisão, não se improvisa. Os motins e a imigração haviam arruinado a nossa, e não era possível reconstruí-la sem pessoal, sem experiência, nem dinheiro. Pitt sabia disso, e desde o final de novembro havia tomado sua decisão. Durante 2 meses multiplicou os incidentes, as grosserias e as provocações. Por fim, a execução de Luís XVI lhe ofereceu pretexto para expulsar o enviado francês e induzir a Convenção a declarar guerra ao rei Jorge, a seu aliado Stadtholder da Holanda, e ao rei da Espanha, Carlos IV, que era um Bourbon, primo do rei da França, 1º de fevereiro a 7 de março. A Revolução havia levantado contra-se metade da Europa, mas, por uma incrível fatalidade, no momento em que se empreendia, segundo a frase de Pitt, essa guerra de extermínio, os exércitos franceses se encontravam em tal estado de cansaço e ruína que eram incapazes de combater. Uma lei concedia aos voluntários de 1792 a faculdade de se retirarem no dia 1º de dezembro de cada ano, com a única condição de avisar ao seu capitão com 2 meses de antecedência. No dia estipulado, batalhões inteiros abandonaram as fileiras. Por outro lado, a deserção fazia estragos consideráveis. Os exércitos se desfaziam semana após semana. No Mosela, no Mosa, no Reno, nos Pirineus, por toda parte, os caminhos estavam povoados de soldados que voltavam para casa sem permissão, levando suas armas e uniformes. Havia na Bélgica, no final de outubro, 100.000 franceses. No final de dezembro não restavam mais que 45.000, incluindo as guarnições. Nos serviços de administração militar, a desordem era ainda maior. O ministro Pache ocultava, sob o aspecto plácido e empoeirado de um velho burocrata, uma alma vingativa, taciturna e ávida de poder. Mal instalado no ministério, transformará os escritórios para neles colocar membros dos exaltados. Aldouin, antigo vigário de Santo Tomás. Assenfratz, um químico de espírito confuso que se tornará sanculote por afeição à sujeira e ao desleixo. Vincent, um fanfarrão pretensioso que fizera parte da municipalidade de 10 de agosto. E mais 300 ou 400 novos empregados que falavam muito, trabalhavam pouco e só pensavam em humilhar os generais e insultá-los. O fardamento, o abastecimento e os transportes do exército haviam sido arrendados a companhias particulares, entre outras a Companhia Masson de Spagnac, para os transportes, e a Doumerc, para o pão e os forragens. Pache, que não se atrevia a acusar diretamente do Mauriers, mandou prender seus fornecedores por roubo. De Spagnac era um patife, que lucrava escandalosamente e os enganava o quanto podia nos contratos. Mas os homens que Pache instalou no diretório de compras, Biderman, Max Beer, Serfer, Pique e Moselman, não eram melhores, ao contrário. É possível que o ordenador Malus tivesse cometido malversações, mas é certo que seu sucessor, Ronsin, era um perfeito incapaz, espantado de se ver encarregado de funções das quais não tinha o menor conhecimento. Encontramo-nos na mais espantosa penúria, notava o ajudante-general Montjoy. Nossos cavalos morrem de fome, muitos se recusam a fazer o serviço, o país está esgotado e os camponeses têm que matar seu gado por não poder alimentá-lo. Bournonville, que comandava o exército do Mosela, havia pedido a Paris meias, polainas, mantas, trajes e sapatos. Mandaram-lhe meias e sapatos de criança. Do Escalda aos Pirineus, tudo estava igual. Calçados com sola de papelão, botas de papel, carros sem tração, uniformes esfarrapados, lonas de barraca podres, tecido fino demais, hospitais sem roupas, camas nem medicamentos. O grande exército de novembro não era mais do que uma turba de mendigos. Para vigiar o espírito do exército e administrar os países conquistados, a Convenção havia designado certo número de seus membros que tomaram o título de comissários. Sua atuação foi deplorável. O comissário do exército do Mosela, Joseph Cosset, estava bêbado da manhã à noite. Mal despertava, instalava-se na cozinha com o ajudante de ordens do general, um negro a quem chamava de amigo e irmão, convocava a guarda e bebia até cair debaixo da mesa. Em Namur e Liege, dominavam Danton e Delacroix,
sempre à mesa ou com mulheres, só interrompiam seus prazeres para arengar a plebe e empurrá-la aos excessos. As revoluções, diziam, não se fazem com chá. Os princípios de justiça e humanidade são bons na teoria e nos livros dos filósofos, mas na prática, há outros meios de agir, é preciso ter esquartejadores assalariados. O Conselho Executivo, como a Convenção, tinha seus comissários, 30 só para a Bélgica. Haviam-lhes confiado a vigilância tutelar das administrações, requisições, introdução dos assignats e confisco dos bens da Igreja. Literatos obscuros, pequenos funcionários, vagos homens de direito, ficaram deslumbrados com a importância de suas funções e cometeram estupidezes que os tornaram odiosos e ridículos. Um deles intimava a municipalidade de Namur a oferecer-lhe um magnífico e esplêndido banquete, semelhante em tudo ao que fora dado ao general Valence. Outro denunciava o povo de Ypres e Courtrai aos nobres e padres, como vampiros semelhantes aos monstros do Nilo, que apenas imitam vozes humanas para atrair os desgraçados e devorá-los. Um terceiro, por fim, repetia em Bruxelas que Brabante não passava de uma vasta casa de feras, e que era preciso cortar a tempo 20 ou 30 cabeças. Pessoalmente honestos, os comissários nacionais tomaram como ajudantes e auxiliares canalhas terríveis, cujas brutalidades, pilhagens e banditismo revoltavam os povos. Um deles, Sagan, tornou-se célebre. Era um marceneiro de Bruxelas, notoriamente atacado de loucura. Para festejar sua nova dignidade, comprará 5 cavalos, 3 cabriolés, um tonel de mogno e 3.000 jarros de estanho. Acreditava-se ministro, e foi preciso enorme esforço para dissuadi-lo de vestir um traje escarlate guarnecido de arminho. Mas o pior era que nem os belgas nem os alemães admitiam as leis revolucionárias. Os franceses lhes haviam anunciado que lhes traziam a liberdade, e eles haviam entendido que isso significava o respeito às franquias, propriedades e instituições. Nada disso. Essa liberdade era a ditadura do estrangeiro, os assignats, a paralisação do comércio, a proscrição dos padres, as requisições, as contribuições forçadas, a confiscação dos bens dos nobres e da igreja, a delação, o saque. Dumouriez se opusera com todas as suas forças ao decreto de 15 de dezembro. O Comitê de Defesa Geral, constituído em 1º de janeiro para coordenar as operações militares e as negociações diplomáticas, concordou em livrá-lo de Pache, que quase imediatamente foi eleito prefeito de Paris, mas não consentiu em suspender a execução do decreto. A partir de então, o descontentamento e a hostilidade aumentaram sem cessar. Um último incidente acabou de exasperar os belgas. Os comissários da Convenção haviam se apoderado da prataria das comunidades religiosas. Ordenaram aos agentes do Poder Executivo que a transportassem para Lille, onde estaria mais segura. A medida não se estendia nem às igrejas paroquiais nem aos objetos de culto, mas essa distinção não foi respeitada. Durante 3 dias, Santa Gudula foi entregue aos sans-culottes. Derrubaram as portas, conta M. Arthur Schucker, quebraram as urnas, dispersaram os ossos dos santos, violaram os túmulos, roubaram os cofres de esmolas, levaram os registros de batismo. Os oficiais jogavam as hóstias uns nos outros ou as pisoteavam. Os soldados, fantasiados com capas pluviais e cantando canções obscenas, formavam uma procissão burlesca através da catedral. Os comissários responderam aos que lhes pediram intervenção que nada podiam fazer. O país, que permanecia profundamente religioso, entrou em efervescência. Em muitos lugares, destacamentos franceses foram atacados, desarmados ou fuzilados a queima-roupa. Os exércitos austro-húngaros voltaram à ofensiva na primavera. Já em dezembro, ajudado por uma insurreição dos habitantes, Frederico Guilherme havia entrado em Frankfurt, mas não havia ido além. Em 1º de março, o exército austríaco, comandado por Coburg, caía sobre o exército da Bélgica, disperso nos acantonamentos de Roer, e o destroçava. Dumouriez, comprometido numa expedição contra a Holanda, deixava-se vencer por sua vez em Neerwinden, 18 de março, e em Lovaina. No Reno, Custine era igualmente repelido, e de todas as suas conquistas restava apenas Mens, sitiada. A derrota do exército e o perigo externo foram a causa, ou pretexto, de acontecimentos políticos cuja história continua obscura, a traição de Dumouriez e as Jornadas de Março. Dumouriez era ambicioso e só se havia aliado à República na esperança de desempenhar nela um grande papel. Pouco a pouco, deu-se conta de que a França não estava madura para a ditadura de um general vitorioso, e concebeu o projeto de formar um principado independente com a Bélgica e a Holanda, cujo trono ocuparia ele próprio. Obrigado pela ofensiva austríaca a renunciar à sua marcha para o norte, teve de modificar mais uma vez seus planos, e decidiu-se pela restauração da monarquia na pessoa do pequeno Luís XVII, preso no Temple.
A derrota o empurrou aos últimos extremos. Como não ignorava que haveriam de acusá-lo pela revogação arbitrária do decreto de 15 de dezembro, depois do episódio de Santa Gudula, estimou que não tinha mais por que manter reservas, e arriscou-se a jogar tudo. Podia contar com o Estado-Maior e com parte dos oficiais, os quais se sentiam repelidos pelas vergonhosas querelas da Convenção. Mas, para levar suas tropas sobre Paris, precisava estar seguro de que não seria atacado pela retaguarda. Assim, no dia 23, negociava com Coburgo um armistício provisório e uma promessa de neutralidade, mediante a evacuação total dos Países Baixos. Até aqui tudo está claro. O que já não está tanto são as idas e vindas de Danton entre Paris e os exércitos, e sobretudo a chegada ao campo de Dumouriez, no dia 26, de uma deputação de 3 jacobinos exaltados, Prole, Dubuisson e Pereira, que voltaremos a encontrar envolvidos nas conspirações dos exaltados e nos grandes escândalos de traição de 1794. Danton se separara de Dumouriez no dia 21, depois de Neerwinden. Devia ter urgência em chegar a Paris para relatar os acontecimentos. No entanto, só chegou no dia 26. Teria Dumouriez posto Danton a par do que se preparava? Teria julgado prudente desaparecer até que as coisas se esclarecessem, para então se posicionar com segurança ao lado do vencedor? Parece verossímil. Quanto a Prole e seus colegas, que serviços vinham oferecer? Teriam escutado com tanta indignação quanto afirmaram em seu relatório as declarações que Dumouriez lhes fez? Complica ainda mais as coisas o fato de que Danton, Prole e os exaltados, as primeiras más notícias, tenham semeado o pânico em Paris e provocado, nos dias 8, 9 e 10 de março, uma revolta das seções contra a Assembleia, que acusavam de conduzir mal a guerra e de não perseguir os conspiradores. Para apaziguar o motim, a Convenção votou a criação de um tribunal revolucionário, ressurreição do Tribunal de 17 de agosto, suprimido pelos girondinos. Dever-se-ia ver nesses acontecimentos o primeiro esforço dos jacobinos para se desfazerem pela força da maioria girondina ou, ao contrário, uma tentativa de estabelecer em Paris uma organização insurrecional que secundasse o golpe de Estado militar? A cordialidade que reina nesse momento entre Marat, Robespierre e Danton poderia confirmar a primeira hipótese, mas é preciso registrar, em favor da segunda, os esforços de Danton para fazer eleger um novo ministério, cujos membros fossem escolhidos entre os convencionais, bem como sua tenacidade em defender Dumouriez até o dia 28. De todo modo, após um início favorável, a questão tomava um rumo desfavorável para Dumouriez. Ele entregava a Coburgo o Ministério da Guerra e os 4 convencionais que lhe haviam sido enviados, mas, excetuando cerca de 1000 homens, seu exército se declarava contra ele, e ele se via por sua vez obrigado a emigrar. Danton se afastava rumo à extrema esquerda, com tanto mais furor quanto mais comprometido se sentia. Em 2 discursos de inaudita violência, acusou os girondinos de serem cúmplices de Dumouriez e pediu à Convenção que declarasse guerra aos inimigos internos. Arrastados por ele, o centro e a montanha votaram uma série de medidas que marcam o início do terror: instituição de um imposto especial sobre os ricos, formação de um exército revolucionário recrutado entre os pobres, atuação do Tribunal Revolucionário com procedimento sumário, enfim, constituição de um comitê de salvação pública com 9 membros, que deliberariam em segredo. 28 de março, 6 de abril. No fim de fevereiro, a Assembleia havia decidido a convocação de 300.000 homens. O contingente fora fixado, para cada município, proporcionalmente à população. Se não houvesse voluntários em número suficiente, o contingente seria completado com homens escolhidos entre os solteiros e viúvos sem filhos, de 18 a 40 anos, sendo designados por eleição. Fazer eleger os recrutas em plena guerra ultrapassava os limites do absurdo, e facilmente se imagina a terrível indignação que se espalhou por toda a França. Com o pretexto de evitar abusos, os departamentos decidiram então confiar às municipalidades o encargo de escolher os homens que deveriam ser mobilizados, excelente maneira de se livrar dos aristocratas e burgueses. Em Paris, as seções designavam nominalmente, 1 a 1, 12.000 jovens tidos como antijacobinos, aspirantes de cartório, empregados de banco, comércio e escritórios. Nos dias 4 e 5 de maio houve, no Luxemburgo e nos Campos Elíseos, 2 sublevações de recrutas que gritavam: abaixo os anarquistas. Que se dane Marat, Danton e Robespierre. Santerre os dispersou brutalmente. Os dandes de 1795 lembrar-se das levas de 1793. Esse mesmo recrutamento provocou a insurreição da Vendéia. A região era muito apegada à sua religião, aos seus padres e aos seus nobres. A revolução não fora bem recebida ali, e a insurreição se incubava havia meses. A lei dos 300.000 homens foi o pretexto, e em poucos dias toda a região estava em armas.
No Estado-Maior da insurreição estavam unidos, fraternalmente, camponeses, Sotoflete e Catelineal, nobres, Charette, Bonchamp, D'Elbey, La Roche-Jacquelin, e até padres, como o abade Bernier. Os vandianos assassinaram os patriotas de Machicout, atropelaram os guardas nacionais, os gendarmes e os vencedores da Bastilha que haviam tentado enfrentá-los, apoderaram-se de Cholet, Thouars, Fontenay e chegaram a ameaçar Nantes, onde chegaram a entrar em certa ocasião. A política girondina desmoronava. Para se manter no poder, os girondinos precisavam de vitórias contínuas. As derrotas internas e externas anunciavam seu fim, mas, como conservavam a maioria na convenção, só poderiam ser vencidos por uma insurreição popular. Não dispondo nem das seções nem da Guarda Nacional Parisiense, os montanheses não podiam provocá-la sozinhos. A Guarda Nacional estava sob comando da prefeitura, as seções sob a influência dos exaltados. Estes representavam verdadeiramente a força eficaz. A escassez de mercadorias e o aumento contínuo dos preços haviam dado à sua propaganda um impulso extraordinário, como haviam podido constatar em fevereiro, ao organizarem o saque às lojas de gêneros alimentícios. Para derrubar os constitucionais, os girondinos haviam buscado a ajuda de Danton e Santerre. Para derrubar os girondinos, os montanheses buscaram a de Jacques Rose e Varlet. Marat conhecia pessoalmente Jacques Rose, que o havia escondido em sua casa quando estava ameaçado de perseguição judicial. Devem ter chegado a um acordo por volta do início de abril. Os exaltados prometeram suas tropas. A montanha assumiu o programa social dos exaltados. No dia 11, a convenção decretava o curso forçado do Assignat. Em 4 de maio votava a avaliação e taxação dos cereais. Em 20, o princípio de um empréstimo forçado de 1.000 milhões sobre os ricos. Os girondinos tentaram defender-se atacando o personagem mais representativo da montanha, Marat. Sífilis até a medula, coberto de úlceras, a tez amarelada, gestos convulsivos, vítima de dores neurálgicas constantes, meio louco, Marat, em meio à sua doença, conservara um prodigioso senso jornalístico, ao passo que seus sofrimentos exaltavam nele a paixão pela luta e pelo crime. Ninguém exercia sobre o povo uma influência comparável à sua. Os girondinos pensaram em acusá-lo diante do Tribunal Revolucionário por ter assinado, como presidente dos jacobinos, uma circular proibindo a proscrição dos deputados que haviam votado o apelo ao povo na época do processo de Luís XVI. Enviar Marat ao júri era fazer com que ele se julgasse a si mesmo. Interrogado apenas por formalidade, foi absolvido no dia 24 de abril e conduzido em triunfo à convenção. Os girondinos ainda não se deram por vencidos. Em 18 de maio, conseguiram nomear uma comissão de 12 membros encarregada de investigar os abusos da prefeitura. Os 12 puseram imediatamente mãos à obra, ordenaram às seções que lhes comunicassem seus registros, proibiram as reuniões noturnas, prenderam Hebert, substituto do procurador-síndico, Varlet, segundo de Jacques Rose, e Dobsen, presidente da seção da Cité. No dia 26, as seções invadem a Assembleia, impõem a libertação dos detidos e a destituição dos 12. No dia 27, a Gironda os restabelece. No dia 29, constitui-se no arcebispado um comitê insurrecional de 9 membros, do qual fazem parte Varlet e Dobsen. No dia 31, reforçado com os delegados das seções montanhesas, transfere-se para a prefeitura, faz tocar a rebate, soa o alarme e fecham-se as barreiras. Por iniciativa própria, a prefeitura nomeia comandante da Guarda Nacional, em substituição a Santerre, que partirá para Vendéia, um amigo charlatão de feira convertido, agora funcionário na barreira, o general Henriot. Por volta das 5 horas, os revoltosos invadem a convenção, exigem a supressão definitiva dos 12, a prisão dos 22 principais girondinos, o imposto sobre os ricos e a depuração das administrações. Os girondinos presentes eram numerosos. Corajosamente, protestam contra o desfile de peticionários e se opõem às suas exigências. A convenção concede apenas a supressão dos 12. A jornada havia fracassado, mas seria retomada em 2 de junho, desta vez com maior preparação. Durante a noite, o Comitê Revolucionário expede ordem de prisão contra Roland, Clavière e Lebrun. Roland consegue fugir, mas sua esposa é presa em seu lugar. Clavière e Lebrun são detidos à saída do Conselho Executivo. Confiscam-se os jornais girondinos e prendem-se seus redatores. Henriot cerca a convenção com seus canhões e avisa que não sairia nenhum deputado enquanto a Assembleia não entregasse os 22. Os representantes que tentam escapar são obrigados a voltar à sala sob coronhadas. Tentam uma saída coletiva, mas as barreiras não se abrem. Henriot manda apontar os canhões, e eles se veem obrigados a entrar novamente sob vaias e apupos dos soldados.
Tudo havia acabado. Ao reiniciar-se a sessão, a convenção vota a detenção de 29 deputados, ainda que com a ressalva de que não seriam encarcerados, mas mantidos sob custódia em seus domicílios. Entre os 29 estavam Vernialdi, Brissot, Gensonné, Buzot, Guadet, Isnard e Barbaroux. A Gironda estava morta. Ia começar a ditadura jacobina.